Amém. Glória a Deus. Pai, eis-nos aqui, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, tu és o Rei da Glória, tu és o grande eu sou, tu és o poderoso nas batalhas, tu és o Deus que tem nos tomado e revestido de força, tu és poderoso, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para fazer infinitamente mais além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Tu és Deus e a tua fidelidade é para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis sentar, em nome de Jesus, sejam bem-vindos, pessoal aí da internet, em nome de Jesus, e aqueles que estão aqui também, sejam muito bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos 11, nós vamos falar um pouquinho a respeito de mudança de fundamento. Nós queremos hoje trazer uma orientação da parte de Deus, não é? Para andarmos de acordo com aquilo que são os fundamentos do reino. A palavra de Deus diz, Salmo 11, versículo 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos estiverem corrompidos, o que o justo pode fazer? Se o fundamento estiver estragado, o que o justo pode fazer? Se o fundamento estiver derrubado, quebrado, trincado, rachado, o que o justo de Deus pode fazer? É isso que o Senhor está nos convidando a sondar, a checar, a entrar num lugar onde aquilo que o justo tem de herança possa ser tocado, acessado, possa ter influência no lugar que nós estamos. Então, o Senhor hoje ele quer destruir alguns fundamentos da mentira no nosso entendimento, ele quer destruir os fundamentos da mentira no nosso corpo físico, na nossa alma, através de questionamento, através de um direcionamento pela palavra de Deus. Como nós podemos auxiliar o Senhor como participantes dessa manifestação da santificação que o Espírito Santo de Deus tem por dentro e da conquista que Deus tem para fora, por fora, para nos trazer. Quantos querem conquistas? Quantos querem andar em lugares diferentes? Quantos queremos ter a vida mudada? Não é? Nós queremos. Então, o Senhor, ele quer trazer. Como nós acessarmos isso? Como termos uma facilidade para entrarmos nesses lugares? Então, ele precisa nos ensinar. No Salmo também fala que o Senhor nos ensinaria o que é útil e nos mostraria, sob as vistas dele, o caminho em que deveríamos andar. Sob as minhas vistas te darei conselho. E é isso que Deus hoje quer fazer. Ele quer nos dar conselhos a respeito de como podemos mudar os fundamentos que estão rachados na nossa vida. Quantos têm fundamentos de vítima dentro do seu próprio coração? Eu não posso fazer nada. Imagina, isso é muito grande, isso não é para mim. Não, mas eu não vou dar conta. Não, meu pai, minha mãe, não, isso não tem jeito, não tem solução. Não, mas tal coisa não vai dar certo. Quando temos fundamentos de vitimismo, de incredulidade, de revolta contra Deus, quantos temos esses fundamentos? Fora outros aí, temos muitos fundamentos errados. E o Senhor está falando, eu estou levando a minha igreja à santificação. Então, eu quero que a minha igreja entre neste lugar, onde ela me ajuda, onde ela me auxilia, onde ela é um vaso bom, maleável, não uma pedra dura, onde eu não posso tocar, os meus dedos não podem entrar, onde eu não possa ter nenhum movimento de mãos, porque senão eu tenho que quebrar isso, ainda que seja nas minhas mãos, não é? Jeremias 17 fala disso. E o vaso, eu fui até a casa do oleiro, e o vaso se quebrou, Jeremias 18, e o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Então, o Senhor não quer quebrar o vaso, ele quer moldar o vaso. Só que, para isso, ele precisa da nossa colaboração. Ele precisa, verdadeiramente, que nós entremos num lugar de concordância com ele. A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 1, diz, se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar ali, ela tem um nome, eu já falei sobre isso, ela tem um nome chamado homologeu. E homologeu diz assim, é a mesma opinião daquilo que me foi dito. Então, se eu concordar com as irmãs e com o pastor, com quem está aqui, que a blusa da irmã Elisete
é azul, então eu estou em concordância. Eu estou no mesmo lugar, que minha opinião tem harmonia com a harmonia de todos, com a opinião de todos. Mas se alguém vem e fala, não, a blusa da Elisete é marrom, nós vamos vai haver aqui no nosso meio uma discordância. O que Deus está falando é, concorde com a minha opinião. E vai ser mais fácil. Ah, porque o irmãozinho pode ser daltônico. A pessoa que está te dando a opinião a respeito das cores, ela pode não enxergar muito bem. Mas Deus enxerga com perfeição todas as coisas. Então, o melhor que a igreja tenha que fazer é passar para a opinião de Deus. Amém? Então, amados, hoje eu quero tratar de algumas coisas a respeito de quais são os fundamentos que estão dentro de nós. Então, eu gostaria hoje que nós entendêssemos a respeito de fundamento como um ímã. O que o ímã faz? Ele puxa para ele mesmo todo tipo de material feito de... Qual é o material que o ímã puxa? Aço, ferro. Esse material, o ímã está aqui, e se tem uma proximidade de um material que é ferro, que é o aço, esse ímã vai puxar e vai grudar nele. Então, quais são os ímãs? Ou seja, qual é o fundamento que tem no nosso coração que puxa coisas ruins, como um ímã? Então, nós queremos hoje falar, olha, se você tem coisas que estão puxando na sua vida, coisas ruins, se você tem algo, aliás, na sua vida que estão puxando coisas ruins, o Senhor está falando, eu quero que você tire isso. Então, vamos supor, temos irmãos, nos solteiros, nosso grupo, na nossa igreja, que querem ter um segundo relacionamento ou um primeiro relacionamento. Se nós estivermos puxando só pessoas que não querem compromisso conosco, mas querem só um relacionamento superficial, o que Deus vai falar para mim e para você? Tem alguma coisa que pode estar no teu coração puxando esse tipo de pessoa. Vamos tirar isso, vamos remover isso de você. Se temos um marido violento dentro de casa, ai, que prova, né? Deus pôs esse marido para mim como uma prova. Não, querido. Deus pôs um marido ali, ele permitiu que você, às vezes, até escolhesse esse marido, às vezes nem era da vontade dele, mas você tem um marido e agora Deus quer te treinar. Ele não está te castigando, ele não está provando como se, ai, que eu tenho que suportar isso até o final, porque afinal a palavra de Deus diz para eu não separar. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu quero que você remova algo que está dentro do teu coração e alimenta esse marido violento dentro da sua casa. Alimenta isso que está fazendo com que ele tenha um comportamento totalmente diferente daquilo que eu planejei para o marido. Então, Deus está falando mais uma vez aqui nesse ministério que eu preciso remover aquilo que atrai as coisas ruins para a sua vida. Eu quero tirar fundamentos que estão fazendo com que você não tenha atividade de justo na sua vida. Nós temos pregado no Oséias, aí todos os dias, a respeito de removermos a injustiça. Quantos estão acompanhando e estão entendendo isso? Remove a injustiça da sua vida. Então, hoje o Senhor vai te falar assim, existem algumas coisas que eu quero te esclarecer hoje para você usar isso como arma para remover esses governos malignos que estão regendo a tua vida por injustiça. Tem algo fora, é uma moeda, é um direito na mão do adversário que ele apresenta diante de Deus, e Deus, vamos colocar assim entre aspas, porque Deus é todo-poderoso, ele fica com a mão atada, o Deus juiz, porque ele é um justo juiz, ele não é um juiz irresponsável, ele tem que fazer alguém pagar essa moeda que está na mão do adversário, então ele vai levantar um sistema de pagamento de acordo com as leis do reino para arrancar das mãos do adversário essa moeda e assim nós caminharmos livres. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar hoje é a respeito da idolatria. O que nós podemos fazer a respeito da idolatria do nosso coração? Qual é o fundamento que puxa a idolatria para nós? O fundamento é a teimosia, a obstinação de coração. Então, às vezes, temos uma teimosia e nós precisamos lidar com ela. Onde Deus está falando, e nós não aceitamos aquilo que Deus traz por direção. Se estamos neste lugar de idolatria, o que é idolatria? É formarmos uma imagem de algo e nos dobrarmos diante dela, recebermos instruções disso,
Quantos temos imagens formadas dentro de nós e que elas nos comandam? Eu não tenho, não. Tem sim. Dá uma olhada aí. Tem muita gente que, graças a Deus, já está livre disso. Mas tem muita gente que ainda está apega, aliás, na idolatria do quê? Da raiz de amargura. É idolatria. A raiz de amargura é idolatria, a falta de perdão, o alimentar a ferida, o estar sempre se lembrando com o rancor de uma circunstância, é idolatria. O achar que Deus tem que fazer as coisas da nossa maneira é idolatria. Deus, o Senhor não fez ainda? Eu estou aqui esperando. O Senhor é um mau Deus, o Senhor é um Deus injusto. Idolatria. Não é? Aí depois, o outro, sobreposição. Todas estas manifestações aqui, amados, de alguma maneira nós tratamos, pelo menos um pouco no Oséias, não é? Sobreposição de personalidade. Ou seja, por dois fundamentos, às vezes temos alguém dentro de nós. Há uma regência de uma pessoa que ou nós desprezamos e aquela sobreposição, aquela pessoa, nós passamos a pensar igual a ela, porque desprezamos no coração, e com a medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então o Senhor falou, você está desprezando tal pessoa? Daqui a pouquinho o que está acontecendo com o nosso coração está igual daquela pessoa. Acontece muito isso com filhos, que falam, eu nunca vou ser como meu pai, eu nunca vou ser como a minha mãe, com aquele desgosto, né? Com aquela boca cheia, fala, eu nunca vou ser assim. Só que daqui a pouco, cresce um pouquinho e está fazendo igual, batendo às vezes na esposa, ou a esposa sendo rebelde para com o marido, ou traindo o marido, ou tratando os filhos de qualquer jeito. Por quê? Porque julgou, porque se colocou ali num lugar de ser juiz. Então, com a medida que você julga, você é julgado. Então, vem uma sobreposição. Outra sobreposição que pode acontecer na nossa vida é através da sexualidade. Porque o sexo, a gente tem falado, é o único pecado que traz outra pessoa para dentro de nós. Então, aquela pessoa fica tanto dentro de você que daqui a pouco você pensa como ela, age como ela. E se temos uma multidão de parceiros sexuais, nós podemos estar sobrepostos. Teve uma pessoa que falou de uma maneira muito interessante para mim. Ela falou assim, então, a gente, quando se relaciona com muitas pessoas, a gente pode ter um monte de cabeça governando a cabeça da gente? Eu achei interessante esse tipo de visão, porque pode ter. E nós estamos com a nossa cabeça cheia de vozes, sobrepostas por muitas pessoas que estão comandando junto com o nosso verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro eu está abafado. Então, o Senhor está falando, às vezes tem um imã aí na sua vida, na minha vida, não tem mais, graças a Deus a área sexual foi limpa, mas na vida das pessoas, às vezes tem alguma pessoa dando sentido ou fazendo você decidir algo e você caminha e o imã chega, puxando aquela porcaria para a tua vida. Então, precisamos aprender a limpar isso, em nome de Jesus. Depois, aqui, como falamos, a aliança de alma. Aí, a aliança de alma é uma sexualidade, como já falei. Então, tem a sobreposição por conta da sexualidade, da idolatria, por conta de pai, de mãe e várias outras coisas. E também tem a aliança de alma. Essa aqui é a sexual mesmo, a aliança sexual que precisa ser tirada. A próxima, laços de alma através de palavras, atitudes e rituais. O que quer dizer isso? Você, às vezes, eu, às vezes, estou num lugar e aí eu falo com uma pessoa, por exemplo, amizades. Val, você é sua amiga eternamente. Nunca mais você vai ter uma amiga como eu. E a Val aceita, aliançou-se. E, às vezes, aquela aliança acabou. E a Val procura uma amiga, procura uma pessoa para estar ao lado, nunca consegue. Por quê? Porque foi feita uma aliança verbal. Deu para entender? A respeito disso, uma aliança de palavras. Pai que lançam palavras, você nunca vai ser nada, você é vagabundo, você não serve para nada, você é imprestável. Uma aliança de alma, por palavras. Rituais. Eu compro um anel ou alguma coisa, ou faço uma tatuagem, ou derramo um pouquinho de sangue e falo, isso aqui é para selar a nossa vida. Um ritual. Estamos aliançados. E isso vai trazer um imã, vai puxar algo ruim para a sua vida, porque você não está mais livre no mundo espiritual. Você trouxe outra pessoa para estar no mundo espiritual, puxando aquilo que está na vida dela para você.
porque você se tornou cúmplice daquela pessoa. Porque o que vai chegar a ela vai chegar até você. É como se vocês andassem irmanados, andassem nas regiões espirituais juntos, aliançados verdadeiramente. Então, o Senhor está nos ensinando hoje, faça uma checagem nisso. Aqueles que anotam, ouçam novamente, pega lá um papelzinho e fala, Senhor, onde estão as idolatrias, as sobreposições, as alianças de alma na parte sexual, os laços de alma através de palavras, de atitudes e de rituais. Me ensina a tirar isso da minha vida. Estamos no tempo de Deus se levantar como juiz. Então, dê material para o seu advogado de defesa trabalhar no tribunal de Deus. Dê material para que você tenha sua ficha limpa. Não seja preguiçoso, preguiçosa, procrastinador. Ai, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Não, faça agora. Chegou em casa, Senhor, me dá minha lista. Gaste um tempo com Deus, Senhor, me fala a respeito dessas coisas. Deus, às vezes, vai te dar um sonho, vai te dar uma palavra, vai te fazer lembrar de coisas. E você anota, e é simples. Apresente teu coração sincero diante de Deus e fala, Senhor, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero mais esse imã na minha vida. Eu não quero mais essa moeda onde o adversário fala, você deve, e ele tem direito legal de vir contra mim e de atrapalhar a minha vida. Amém? Aí depois, a parte de comportamentos dos pais. Epigenética. Comportamentos que vêm da parte dos pais, do pai, da mãe. E o pai se comportou de uma maneira, a mãe se comportou daquela maneira, e você se comporta daquela maneira. Então Deus vai falar, eu quero que você limpe esses comportamentos. O que Deus está fazendo hoje, aqui neste lugar, e naqueles que estão assistindo pela internet? Está dando uma síntese do que nós podemos fazer para limpar a nossa ficha diante de Deus. Eu já sou justo, já sou justa, mas existem fundamentos malignos dentro do meu coração e eu não consigo fazer nada. Parece que eu estou presa, parece que a minha vida roda e está em círculo e eu não consigo romper. Então, é hora de nós falarmos para Deus, tem moeda na mão do meu adversário, me ensina a tirar isso, porque eu estou entendendo que é um tempo favorável para mim. O meu juiz está assentado no tribunal. Então, ele está falando, você tem acesso, entra diante de mim, diante do trono de misericórdia para achar graça, porque o momento é oportuno. Então, Deus está falando, tem uma graça derramada sobrenatural nessa movimentação, nessa temporada, que eu quero que vocês usem, mergulhem na minha palavra, mergulhem nos diagnósticos que eu tenho para vocês, mergulhem naquilo que eu tenho escrito contra vocês, para que vocês arranquem isso. E eu falo, está liberada. Vá embora, voe, ouça o que eu estou falando, veja o que eu estou vendo e faça de acordo com a minha visão. Faça de acordo com aquilo que vocês estão ouvindo eu falar. Deus está falando ao nosso coração, às nossas vidas, inocente, inocente, inocente. Só que para isso nós precisamos acessar os pedidos que Satanás protocolou lá no tribunal do céu. Satanás protocolou muitas coisas contra nós, muitos contratos contra nós. Agora, cabe a nós falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor tire esses contratos da mão dele. E nós temos esse poder, essa autoridade. Amém? Aí depois temos as maldições hereditárias. Agora é aquela parte, não de comportamento repetitivo, mas é aquela parte que você vê, vida financeira não vai para frente. Casamento não vai para frente. A mãe arrumou um marido bêbado, você arruma um marido bêbado. A pessoa arrumou um marido infiel, a mãe arrumou, né? O pai arrumou uma esposa infiel, um marido infiel. Acontece na nossa vida, aí já vai entrar enfermidades, por exemplo. O fulano tem câncer, outro tem câncer, outro tem câncer. Um tem loucura, outro tem loucura, outro tem loucura. Então é o tempo de Deus trazer para nós o desejo do coração dele de limpar tudo isso, de trabalhar a nosso favor, de ensinar as nossas vidas. Ei, vocês já têm a justiça do meu reino. Agora apliquem. Eu quero liberar para vocês o meu amor. O pastor Alexandre pregou uma vez, e às vezes ele se lembra disso, a respeito do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha um escrito de dívida contra ele. Ele não podia voltar para a casa do pai sem se resolver judicialmente. E quando é que ele se apresentou diante do juiz?
Ele falou, olha, esses porcos aqui estão comendo essas coisas, e eu estou com vontade de comer isso. Só que na casa do meu pai, até os empregados têm o que comer. Então, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Opa, o céu parou. Esse jovem que pegou tudo aquilo que era do pai dele, gastou tudo, está falando, levantar-me-ei e vou ter com meu pai? Vamos ver qual é a próxima atitude? E a próxima atitude foi, pequei contra os céus e contra ti. Pronto. Quando ele entra na presença de Deus e começa a trazer o pecado diante do Deus juiz, o pai que está lá na casa esperando já está de braço aberto. O pai que está lá na casa com as mãos esfregando e falando, será que está chegando? Será que está chegando? Quando é a hora? Quando que eu vou ver meu filho novamente? Quando ele vai cair em si? Quando ele vai dizer, levantar-me-ei e vou ter com meu pai? Arrependido dos seus muitos pecados? Arrependido de ter deixado o conforto da casa do pai? Arrependido de ter dado na minha cara a palavra que queria que eu morresse? Quando ele vai fazer isso? E a partir do momento que ele se movimentou, o pai se movimentou lá na casa. Aí, quando ele vê o filho chegando, ele corre. Amados, uma das características dos anciãos lá daquele tempo era andar devagar. Porque era dignidade para o homem daquela época andar devagar. Mesmo porque é princípio da palavra de Deus, quem tem fé não se apressa. Então, os homens daquele lugar andavam devagar, para mostrar a sua dignidade, para mostrar que estavam calmos, para mostrar que estavam debaixo de shalom, paz perfeita. Eles não corriam. Só que quando ele olha e vê o filho voltando para casa, o que ele faz? Ele corre. Então, é exatamente isso que Deus está falando para você. Eu tenho o desejo de te abençoar. Qual é a área que você precisa falar? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Qual dessas manifestações aqui, amados, que nós podemos apresentar diante de Deus e falar para Deus, Deus, eu quero sair deste lugar. Onde estão as moedas que estão na mão do meu adversário? No profissional, no sentimental, naquilo que é o teu caráter, naquilo que é a tua vida que parece estar enroscada, no teu financeiro. Deus está falando para você, me dê as moedas, vai lá buscar do teu adversário. Hoje adoramos ao Senhor com aquele hino, que é baseado no Salmo 18, que fala, persegui meus inimigos, os alcancei, os destruí, os atravessei. Agora, quantos de nós vamos perseguir o que nos persegue? Quantos de nós vamos fazer o adversário dar as costas para nós e colocá-los para correr? O Senhor está esperando. O Senhor está falando, é o tempo, entre por esta porta. Eu tenho alguém que já justificou vocês. Então, pegue essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 manifestações daquilo que eu estou ensinando hoje. Faça o seu, como que eu posso dizer, o seu processo criminal diante de Deus e apresente, fala, Senhor, eu tenho um advogado, teu filho Jesus Cristo, absolve a minha causa agora. Entra na presença de Deus com o teu arrependimento, na profundidade que você pecou e fale com o Senhor. Não espere mais. Às vezes, no teu coração, você fala, eu queria ser diferente na igreja, eu queria fazer algumas coisas e não consegue. O que está te prendendo? Às vezes, pactos que os seus pais fizeram lá no passado, pactos, às vezes, que nós fizemos nas nossas vidas, às vezes, servimos a altares malignos e agora os altares estão te reivindicando. Não vai crescer na igreja. Vai ficar do mesmo jeito, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Vou permitir que chegue só uma colherinha na sua vida, só para você não morrer. E ele pode fazer isso, por quê? Porque há uma legalidade contra nós. O Senhor está nos ensinando hoje. Eu quero que vocês sejam livres. Eu quero que vocês saiam dos pactos com o adversário. Eu quero que vocês parem de andar nas regências das trevas. Eu quero abençoar vocês. O apóstolo Ender fala com muita propriedade de Deuteronômio 28, que fala a respeito de bênção e maldição. Bênção e maldição, amados, ela é um teto determinado pelo nosso andar. Como assim? Se você caminha no lugar de obediência, se levanta um teto. Você pode até fazer coisas erradas, vamos colocar assim, entre aspas, erros pequenos que a gente vai cometendo, e o que vai acontecendo? Mas tem um teto de bênção que vai sendo levantado na nossa vida e Deus vai nos guardando. Naquele almato, primeiro almato, nós estávamos num lugar tão perfeito de obediência
que fazíamos, às vezes, até uma coisinha ou outra errada, mas havia um desejo tão grande no nosso coração de caminharmos debaixo do temor do Senhor, que tudo que fazia, Deus vinha e consertava. Agora, existe um outro teto provocado pela desobediência, e por mais que você ande fazendo aquilo que, entre aspas, é certo, você continua trabalhando, você continua fazendo as coisas, só que você está no território da desobediência. E aí o teto é de maldição. Você pode até fazer certo, mas o dinheiro some, não tem paz em casa, dá uma dificuldade. Por quê? Porque o território é de maldição, o território é de desobediência, o teto é de maldição. O território é de obediência, o teto é de bênção. Então o Senhor está falando, olha, se vocês atentamente ouvirem a minha voz e me obedecerem, eu vou fazer com que essas bênçãos persigam vocês. Então, é isso que nós queremos deixar hoje. Não sei se o pastor Alexandre vai trazer algo. Em nome de Jesus, que ele venha e traga aquilo que o Senhor tem colocado no espírito dele. Em nome de Jesus. Mas essa é a minha parte da palavra hoje. Ouça a voz do Senhor. Fale com Deus sobre isso. E opere as misericórdias do Senhor a favor da tua vida. E deixe a próxima linhagem andar nos caminhos do Senhor de maneira poderosa. Porque é isso que Deus quer. Trazer a linhagem, a sua linhagem, a minha descendência, de maneira poderosamente santa, livre na presença dele. Amém? Em nome de Jesus. Quer que deixe a Bíblia? Nunca. Hã? Shalom. Aleluia. Shalom, boa noite. Shalom, Glória shalom. a Deus. Fundamento. Conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição, estabelecimento, esporte, etc. 2. Base, alicerce. Precisamos entender que existem coisas na nossa vida, esse imã que a pastora falou que puxa, mas existe uma base, um fundamento, um conjunto de regras já dentro de nós, montado, que quando isso é acessado, dali as coisas saem. Dali os estilhaços saem. Então, vamos dizer que o fundamento, a base que está dentro de você, quando ela é ativada, quando ela é puxada esse gatilho, quando há um start nisso, o que está acontecendo ali? Ela está sendo feito um destravamento daquilo que está quieto, mas é uma base de sustentação do adversário dentro de nós, ou de algo que nós já herdamos lá de Adão, que está dentro de nós. E essa base de sustentação, quando ela é ativada, quando ela é tocada, você libera algo. Esses dias eu estava num lugar e eu vi um casal e eu falei, cara, isso aqui não é possível que aconteceu. Chegou um alimento, a moça estava dentro da casa e eu estava com o marido para fora, na área da casa, onde tem uma mesa. Eu não ia comer com eles e ele falou assim, eu vou esperar a minha esposa para eu jantar com ela, que ela vai fazer o bebê dormir. E ficou ali, nós ficamos conversando. Passados uns 10 minutos, a moça veio. Você não vai me esperar para comer? Eu falei, estou te esperando. Não, eu sei que você quer que eu vá embora. Eu vou pegar minha parte e vou entrar. Falou, não, estou te esperando. A comida está coberta, eu estou conversando com ele. Eu estou esperando você fazer o bebê dormir para você comer comigo. Eu estou aqui te esperando. Não, eu sei que você quer que eu vá embora. Aí eu falei, moço, deixa eu me meter um pouquinho na sua vida. Ele está te esperando. Ele está aqui te esperando. Pode ir fazer lá, nós estamos conversando. O negócio tá... Aí ela deu uma acalmada, foi lá, resolveu, veio e comeu com ele. E depois eu fiquei meditando naquilo. O que aconteceu naquele ambiente? Já tem uma base de sustentação criada, formatada dentro dela, um conjunto de regras de conhecimento dentro dela, por causa das feridas do passado do relacionamento que tem, que ela não consegue enxergar aquilo. O que ela está vendo ali é uma manifestação de um marido que já fez, que queria mesmo que ela fosse comer separado.
mas naquele momento e naquele dia ele a estava esperando para comer. Só que ela não enxerga mais isso. Por quê? Quem está fazendo ela enxergar a base de sustentação? Quem está fazendo ela ouvir? Porque é incrível, você não acredita. Eu estou esperando, não, você quer que eu vou embora. Mas como? Porque a palavra, quando sai da boca, ela já é transformada no meio do caminho e ela já entra no ouvido da pessoa, no ouvido da ferida. Então, eu estou falando para minha esposa, você é bonita, e ela está falando para mim assim, não, eu sei que você me acha feia. Não, estou falando que você é bonita, mas no meio do caminho, porque tem uma base de sustentação, a palavra é chocada, pervertida, distorcida e entra para ela como se ela ouve de verdade. Porque para mim ali, ela não é louca. Então ela ouviu de verdade ele falando: "Eu quero que você vá comer para lá". Não, eu sei que você vai, eu já tô indo. Como se ela estivesse atrapalhando a nossa vida. Não estava acontecendo nada, a gente estava de boa. Então, essa base de sustentação, se eu e você nós quisermos realmente mudar as coisas, nós vamos ter que remover a base de sustentação que nós já trouxemos lá de Adão, ou que nós adquirimos nessa terra, ou que o diabo colocou. Então está dentro de você o negócio. E aí a gente fica confuso, porque você fica procurando um negócio lá fora, nesse imã. Bom, então está atraindo, tem um imã aqui dentro, tá? Mas tem algo aqui que você também está soltando os estilhaços disso. E aí você fere, você machuca, você agride, você não compreende a pessoa, você lança a palavra num negócio que não tem nada a ver, porque nós estamos com problema. Então, esse fundamento a ser removido dentro de nós, ele é muito importante, porque aí não vai ter mais gatilho, não vai ter mais onde acessar, perdeu a base de sustentação. Você vai começar a ouvir o que realmente é, você vai parar de ser regida pelo passado, porque um relacionamento pode ser destruído por isso. Porque imagina a oração que você faz pelo teu marido, e aí ele começa a mudar. Mas você tem uma base de sustentação. Você continua ouvindo o seu marido com a base de sustentação das feridas do passado. Quando que isso vai dar certo? Nunca. Mesmo porque ele vai desanimar. Porque ele fala assim, bom, se eu falar que eu estou esperando, ela briga. Se eu falar para ela levar a comida para dentro e comer sozinha, ela briga. Se eu falar que ela é bonita, ela briga. Se eu falar, então, não tem jeito. Porque o problema vai agora já está dentro de você e de mim. Então a pastora Paty pode se matar de falar algo. Não, eu acredito nisso aqui. Não, eu sei que você não acredita, deixa. Mas estou falando baseado no quê? Em mim. Mas eu vou falar que o problema está nela. Porque naquela situação que eu passei, o cara está esperando a moça para comer, a esposa. Mas o problema estava em quem? Nele. Eu sei que você quer que eu vá embora. Eu sei que você não quer que eu coma aqui. Eu sei que você quer. Ele não sabia porcaria nenhuma. Não sabia nada. Pensa numa mulher que não sabia nada, mas a ferida na alma dela, a ferida na mente dela, as machucaduras fez com que ela, não, eu sei o que você quer, você não quer nada. Ele não queria nada, naquele momento não. Não sei como é o relacionamento deles, não tenho acesso a isso, conheço algumas coisas, mas naquele dia, no que eu presenciei, estava totalmente fora. Então toma cuidado com isso. Ore para que esse fundamento seja arrancado de nós. Porque se existe dentro de mim um fundamento de injustiça, quando eu sou injustiçado, eu vou soltar os estilhaços disso. E eu vou machucar muita gente. Porque você não suporta injustiça. Então, quando cutuca isso, você vira uma onça. Você parece aqueles tiros lá de cartucheira, né? Que abre o chumbo assim, ó, e faz a coisa mais feia do mundo. Por quê? Mexeu na ferida, na base de sustentação que o diabo quer que seja mexido, e aí você solta. Então, a sua base de sustentação, a sua ferida pode ser injustiça, pode ser a vingança, pode ser que você já foi traído. Então, se você tiver que está acontecendo alguma coisa, você fica louca e não está acontecendo nada. O marido só parou 2 minutos a mais no lugar, mas para você que tem uma base de sustentação, ele está te traindo de novo. Para você que tem uma base de sustentação, essa injustiça agora vai virar Então, remove isso. Para a gente parar de soltar esse estilhaço. Para a gente parar de realmente ferir com coisa que daria para resolver bem mais fácil. Ter uma visão bem mais tranquila de algo. Porque senão nós vamos jogar por terra o que nós estamos gerando em oração.
Nós vamos jogar por terra. Porque quando a esposa começa a dar uma resposta positiva, como você já está ferido, como já tem uma base de sustentação, e você vê e ouve sempre distorcido, acabou. O que adiantou eu orar? Não adiantou nada, porque eu vou vê-la sempre da mesma forma. Então ela não muda nunca os meus olhos. Ela pode morrer. Ela pode aceitar, o mundo espiritual pode tocar nela, a oração que eu faço por ela abençoando, ela pode entrar nisso e começar a dar esse fruto. Mas se eu não remover a base de sustentação, ela morre. Seu marido morre, sua esposa morre, seu filho morre, de entregar algo novo e você não consegue enxergar. Por causa da base de sustentação, do alicerce, do fundamento que está dentro de você. Pastor, então, além de tudo, o problema ainda é meu. Além de tudo, o problema ainda é nosso. Em algumas áreas, sim. Porque se está aí, e se isso você libera, o problema é seu. O que vai fazer? Se o cara está falando para ela, eu estou te esperando para jantar, e ela está falando, eu sei que não está, e você dá ela lá, o problema é de quem? Naquele dia não dá para ser dele. Nesse dia, não dá para ser do seu marido, nem da sua esposa, foi seu mesmo. Então agora corre, vai pedir perdão, vai se acertar, se você conseguir ter uma clareza disso, e ora, Senhor, que base de sustentação que eu tenho? Aonde o adversário rela que explode. Aonde toca que acende um negócio, tá tudo quieto. Irmãos, porque um botão muda tudo. Um botão explode tudo. Relou. Não tem um negócio que você está de boa, você está tranquilo, o dia está quase acabando. Você fala, cara, graças a Deus, estou indo dormir em paz. 24 horas de paz. Aí passa 30 segundos, a bomba estoura. Você fala, por que que eu fui abrir a minha boca? Estava tudo tranquilo. Porque o adversário relou naquele pontinho, explodiu. Mas o seu dia de paz era real. Você ia dormir realmente, só que ele toca naquilo. Como tem uma base de sustentação, fica fácil. Então vamos remover esse negócio aí, em nome de Jesus. Amém? Ceia, quem estiver em casa, prepara a tua ceia aqui na igreja, vamos pegar nossa ceia em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Tem hora que, mesmo com medo e com incredulidade, você vai ter que caminhar. Quarta-feira nós estávamos falando isso no bate-papo, né? E Tomé falou assim, vamos nós também para morrer com ele. Incrédulo e medroso. Mas foi ousado. Cara, vamos morrer com ele, vai. Vai dar tudo errado, mas eu vou. Então, de repente, tem algo na sua vida e na minha vida, você está com medo e está incrédula. Mas falando, cara, vamos lá, vai. Vamos morrer com esse Jesus aí. E lá no ambiente ele vai mudar a sua situação. Porque lá, Tomé falou, cara, esse Jesus é um monstro. Porque ele ressuscita um morto de 4 dias, e ele sai de lá, o quadro, e Tomé falou, uau, ele é mais Deus que eu pensava. Você vai ter que ser corajosa para caminhar num ambiente de incredulidade, para você conhecer um Deus maior do que você pensava. Falar, uau, Jesus fez isso. Pensei que a gente ia morrer. Eu fui, mas sabendo que eu não ia voltar. Já tinha um morto lá, ia ter mais um, ou mais dois, ou mais três, ou mais 4. E você vai voltar com vida, e com bem mais vida do que você foi. Apesar do medo, apesar da incredulidade. Tenha coragem. Entre nisso. Porque você vai estar andando no dia dele. Quando falaram isso para Jesus, eu disse assim, cara, na verdade, o dia tem 24 horas. Quem anda de dia não tropeça. Vamos lá. Então ele estava falando o quê? Qual que era o dia para Jesus? Meio-dia? 2 horas da tarde? Não, o dia dele era o Pai liberar. Era a palavra estar liberada. Era ele ter uma palavra para isso. Esse é o nosso dia. Pode ser meia-noite, nessas trevas. Você tem uma palavra de Deus?
Deus falou para você ir, então é dia para você. E para você, então vai. Pastor, mas eu tenho medo. Eu também. Pastor, mas tem coisa que eu não acredito. Eu estou incrédulo. Eu também. Tomé também. Mas é dia. É hora da gente ir. E é Jesus que fica responsável por isso. O dia vai ficar responsável de transformar aquilo que para você e para mim ainda é trevas. Para Tomé era treva, mas ele foi. Para Tomé ele falou, cara, nós vamos morrer. Mas ele viu ressuscitar. Olha que mudança. O cara foi para morrer e ele viu um Jesus transformando um morto ressuscitando um morto de 4 dias. Coisa tremenda. Se nós ousarmos caminhar, apesar do medo e da incredulidade, grandes coisas do Senhor fará por nós. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa ceia, por essa noite estarmos na tua presença, e nós queremos que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, e que nós nos deixemos tocar por ti, para que os fundamentos sejam removidos, para que nós paremos de soltar esse estilhaço que está machucando a nossa própria vida, primeiramente, porque os estilhaços passam por nós e depois machucam aqueles que estão ao nosso redor, com palavras, com atitudes, com pensamentos, com manifestações, com gestos. Pai, tem várias coisas ou várias formas de nós machucarmos e sermos machucados também. Mas o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós acessemos aquilo que está disponível para nós no mundo espiritual e que descubramos qual é a perfeita vontade do céu para nós, o que está revelado para nós, qual é o dia nessa situação. Por mais que seja treva aquilo que nós vamos enfrentar, por mais que seja um ambiente de morte, por mais que seja algo irreversível, onde está a tua palavra? Porque isso para nós será o dia, será a luz, nós vamos andar e vamos reverter esse quadro. Não morreremos se estivermos com o Senhor. Tomé foi disposto a morrer. Ele foi com a certeza da morte, mas ele volta vivo e vendo um milagre extraordinário. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Queremos abençoar esse pão, esse suco, para que transformado no teu sangue, no teu corpo, possa nos alimentar e possa nos trazer vida, revelação, graça, sabedoria, entendimento, para que o Senhor construa, para que o Senhor seja formado dentro de nós. É o teu corpo e o teu sangue, fazendo memória de ti, para que nós, ó Pai amado, tenhamos o Senhor inteiro para operar a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém? Pode cear em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, para hoje é isso? Amém? Dízimo, oferta, quem trouxe, tem a caixinha, tem Pix, tem um monte de coisa aí. Quem está em casa, quiser dizimar, ofertar, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, então, 7h30, Oséias. Quarta, às 20 horas, bate-papo. Quinta, culto. E domingo de manhã com a escolinha das crianças. À noite, culto, em nome de Jesus. É isso? Está encerrado. Shalom, nos abençoe. Boa semana. Vamos que vamos.